a Igreja Católica... não sei, a Igreja Católica tem... eu pensava que era 6, 7 livros, 7. Né? 7 livros a mais do que a Bíblia da Igreja Evangélica. A Igreja Católica que tem mais ou a Igreja Evangélica que tem menos? Porque até onde antes eu pensava assim, que era 66, se eu não me engano, 66 da Igreja Evangélica, e daí a Igreja Católica colocou 7 a mais. Mas só que daí depois eu descobri que não. Que era 6 a mais, e daí a Igreja Evangélica tirou 7 livros e colocou 66. Isso nós voltamos para Martinho Lutero. Lá naquele tempo. Já vivia uma discussão sobre isso. Porque esses livros que tem a mais, eles se entende que eles não são livros canônicos. Livros inspirados por Deus, escritos sob a inspiração do Espírito Santo. E esses livros eles acreditam que não são. Então, no contexto da história, livros também que para estudo é bom, precisa ter conhecimento, não interfere em nada. Mas para a Bíblia, como revelação da palavra de Deus em si, eles levam esse critério de eles serem inspirados por Deus. O que faz eles serem inspirados por Deus? Você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia nossa da evangélica, os 66 livros, todos os livros se conversam, falam praticamente da mesma coisa. Eles têm uma sintonia entre eles. E esses outros livros têm algumas divergências. E eles foram escritos num período que nós chamamos de período de silêncio de Deus, ou período interbíblico, que é ali entre o Velho Testamento e o Novo. Porque o Novo Testamento é normal, são todos iguais. O que difere só é o Velho Testamento. E daí não é só também os livros, tem alguns versículos e alguns capítulos em alguns livros também que não tem na nossa Bíblia. Que tem na católica e não tem na nossa. Então, essas que são acrescentadas é todos no Antigo Testamento? É tudo no Antigo Testamento. Tá. Eu pensava que era em ambos. Não, é só ali. No Novo Testamento, tanto um quanto o outro é igual. É igual. Ele é naquele período, nós chamamos de período interbíblico ou do silêncio de Deus, que foi 400 anos que teve ali nesse período entre o livro de Malaquias e Mateus. Então o que tem a mais é entre Malaquias e Mateus, ali entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro do Novo. E daí tem também, tem o livro de sabedorias, que tem na católica, que eles intitulam que seja de Salomão. É bem mais antigo, mas ainda assim, só que daí eles não têm essa concordância, que ele não tem eles falam que não tem essa inspiração de Deus na escrita. Entendeu? Por isso que ele não se serve para entrar dentro da Bíblia. E isso foi discutido dentro da católica, que já tinha entrado no consenso lá desde o Martinho Lutero, ele estava falando. Desde o tempo dele. Daí quando ele se desligou, foi desligado, né? Ele não se desligou, foi desligado da católica, ele não assumiu os livros, ele não quis. Ele falou, não, esses livros já estavam sendo discutidos na época. Só que daí eu não sei qual foi o motivo que a católica manteve esses livros, e eles, a partir daquele momento, não... daí foi o Martinho Lutero que fez essas mudanças. Não era só ele, tinha bastante gente dentro da Igreja Católica, alguns padres também que tinha esse estudo sobre essa inspiração divina para ter sido escrito. Eles têm vários critérios. Tem vários critérios que eles colocam lá. E eles não se enquadravam. Não se enquadravam. Tem, dentro deles tem uma oração pelos mortos, que a Bíblia condena, né? Oração pelos mortos, algumas outras coisas mais, assim. E daí elas não têm essa concordância bíblica no total. Porque a Bíblia ela tem que ser, a gente acredita que ela tem que ser inteiramente inspirada por Deus, e todos os capítulos, versículos, todos os livros, eles têm que ter a mesma concordância. Eles têm que, por exemplo, lá no princípio, quando pega Gênesis, lá no princípio, quando fala assim, quando Moisés escreve, estava Deus no princípio e criou os céus e a terra. Quando vai lá em João contesta isso igualzinho, fala assim, eu estava com meu pai, eu era o verbo no princípio, eu estava lá no princípio também. Você pega na sequência, quando Adão sai do jardim do Éden, Deus faz uma promessa ali que da serpente da cabeça seria esmagada pelo calcanhar de alguém. Quem que era aquele? Jesus. Então a Bíblia inteira do Velho Testamento ela aponta para Cristo. Aponta para Cristo desde o princípio. Então, se não haver essa concordância,
eles não têm acredito que não tem essa inspiração divina. Uhum. E daí eles são desclassificados da nossa Bíblia, né? Da Bíblia que nós temos da evangélica.